Se no último Brasileirão os meio-campistas camisas 10 reinaram em todo o campeonato, hoje a gente vê um cenário diferente. Os volantes são aqueles que ditam o ritmo do jogo e são mais influentes. E no jogo entre Flamengo e Santos, a gente viu uma verdadeira aula do Jorginho. Hoje eu te explico. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu quero falar sobre uma das melhores partidas que eu vi no Brasil esse ano. Como eu tava falando, não é muito segredo para todo mundo que os volantes eles têm tido muito protagonismo. Quando a gente olha para outras equipes, a gente consegue perceber que os volantes eles são protagonistas no jogo. No Botafogo, a gente vê o Danilo fazendo um campeonato brasileiro belíssimo. Além dos gols, ele é muito importante na construção e também no ritmo entre ataque e defesa. O São Paulo, que foi líder ali no início do campeonato, tinha em Marcos Antônio e Danielzinho a grande dupla da equipe. O líder atual do campeonato, Palmeiras, tem em Andréas Pereira e Marlon Freitas um equilíbrio muito grande. E no Flamengo não é diferente, ainda mais com a chegada do novo treinador. O Jardim é um cara que gosta muito que os volantes tenham protagonismo nessa saída de bola, minimizando até um ponto que era muito forte com o Felipe Luiz. Enquanto os zagueiros construíam mais com o Felipe Luiz, agora com o Jardim essa responsabilidade é transferida para os volantes e para os laterais. Aqui a gente já vai ver um pouco da dinâmica. O Jorginho, ele é uma peça central porque ele recua ainda mais. Ele não é aquele volante que fica na frente da zaga, mas ele é um cara que entende quando baixar entre eles ou até baixar lateralmente. Atualmente no futebol, quem constrói mais são os zagueiros. Os zagueiros, eles são os jogadores que mais têm a posse de bola. Quando a gente pega até outros estudos, a gente vê que isso se comprova. Foi feito um estudo na Premier League em um espaço de tempo de 10 anos em que foi separado quem toca mais na bola. A gente viu que, enquanto na década passada os volantes eles tinham mais participação no jogo, agora os zagueiros eles participam mais. E era muito isso que acontecia com o Felipe Luiz. E agora com o Jardim ele tem o melhor dos dois mundos, sendo um volante que consegue subir, mas também ajudando demais nessa construção, vindo na posição dos zagueiros e tendo o jogo de frente. Na Itália, eles chamam esse estilo de jogador de regista, o cara que consegue controlar muito bem por onde o time anda. Jogadores como Pirlo ou até o Modric, que agora está na Itália, são jogadores exemplo, e o Jorginho também não foge disso. Nesse lance aqui, por exemplo, a gente vê que ele consegue entender muito bem o momento de se apresentar para o zagueiro da esquerda e ele solta o passe para que o Ortiz consiga conduzir cerca de 20, 30 metros e soltar o passe já na altura da área. O Jorginho muitas vezes ele não vai ser o cara que vai fazer o último passe, mas ele consegue construir na origem da jogada uma situação em que outros companheiros estejam em vantagem e que consigam gerar chances para a equipe. O Jorginho ele domina um conceito que é muito chave, que é o de atrair para libertar. Muitas vezes ele quer que o adversário chegue perto dele, encoste para pressionar, para que outro companheiro esteja melhor localizado e ele faça com que a bola chegue até esse companheiro em situações boas. Isso é um jogador que é muito interessante de notar, porque ele não quer o brilho para si, mas ele entende a sua função dentro de campo e quer que o time seja realmente beneficiado. E a gente vê que muitas vezes esse jogador ele não é tão apreciado pela torcida, mas a gente nota em lances como esse. Muitas das vezes, os zagueiros eles vão estar sendo pressionados pelos atacantes de uma forma até que fica meio que individual. Quando o Jorginho ele baixa, é como se ele tivesse o jogo para si. Os outros atacantes, eles ficam meio que na referência ainda do zagueiro e deixam tempo e espaço para esse jogador construir. A gente vê como esse jogador consegue potencializar os outros. À medida que o Jorginho está na base da jogada, os zagueiros eles abrem mais, isso faz com que os atacantes também abram esse espaço por dentro. Se tem algo que o Jardim preza demais, é que os dois volantes se entendam. Nesse lance, a gente vai ver que o Jorginho ele encontra um passe para o Everton Araújo, numa zona central do campo e mais próxima do gol, numa situação que ele consegue girar e já gerar um passe mais à frente. E aí sim a gente vê uma dinâmica que é bem conhecida entre os jogadores do Flamengo, aquela triangulação por fora para gerar cruzamento que chega no gol do Pedro. E o perigo muitas vezes da análise que muitos comentaristas ou até que o torcedor pode fazer é não entender a importância de um jogador que lá na base da jogada destrava todo esse mecanismo. O Jorginho, por exemplo, só ficou atrás do Léo Ortiz em passes progressivos nessa partida. Se a gente fala também em passes para a grande área, ele teve 3 e acertou os 3.
É muito bom ver o Jorginho jogar e até quando ele não toca na bola, dá pra ver que ele tem uma participação muito ativa. E mesmo em situações iniciais, o Jorginho ele tem muita influência. Muitas vezes ele vai fazer o primeiro passe e ele não vai deixar de jogar junto com o time, mesmo não tocando na bola. A gente percebe que ele consegue se comunicar muito bem, já orquestrando a jogada e dizendo para os companheiros onde eles podem progredir. Nesse lance, por exemplo, a gente vê essa comunicação muito efetiva do Jorginho. É essa jogada que gera o pênalti em que o Jorginho marca, aproveitando muito bem da sua característica de comunicação e de armação de jogo para também gerar o lance em que ele vai marcar o gol. Antes de continuar com a análise, eu tô aqui só para te lembrar de curtir e se inscrever. A gente está começando esse canal e todo apoio é fundamental. É isso, vamos voltar para o vídeo. Além da participação no primeiro e no segundo gol, o Jorginho também participa do terceiro. Uma jogada muito bem construída em que a gente observa de novo ele na origem da jogada largando esse papel de construtor à frente dos zagueiros para ser um jogador entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E nesse lance, se a gente for perceber, ele facilita muito a construção do Dela Cruz. No passe que vem um pouco pressionado ali pelo Gabigol, o Dela Cruz ele já sai de primeira num ângulo muito bom para o Jorginho. E o Jorginho entende que esse passe do Dela Cruz não é para ele acabar a jogada por aí, mas porque ele quer receber depois. E rapidamente ele inicia um mecanismo de triangulação que vai fazer o Dela Cruz receber, só que agora é de frente para o jogo e menos pressionado. A bola chega no Plata e depois o Paquetá acerta um belo chute para marcar. Outro ponto que é bom frisar é como o Jorginho também venceu muitas disputas de rebotes. Sempre no lugar certo, sempre bem posicionado, só que aqui a gente vê que muitas vezes ele tá não nessa posição entre os zagueiros, que é uma posição de construção, mas uma posição em que muitas vezes ele pode cair pelo lado ou pode estar ali na entrada da área para ganhar esse rebote após o cruzamento. Se em algum momento existia uma dúvida sobre a queda de rendimento do Arrascaeta, a gente viu em outro jogador de meio campo o protagonismo. O Jorginho ele conseguiu bater no peito e conseguir organizar todo esse sistema do Flamengo. E talvez esses 45 minutos do segundo tempo sejam os melhores do Jardim sob o comando do Flamengo. Acredita nisso também? Comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. É isso e até o próximo vídeo.